Olá, amados, bom dia, graça e paz. Louvado, santificado, exaltado, grandioso é o nome do Senhor Salvador Jesus Cristo, do qual nos renova a cada manhã, segundo a sua misericórdia, do qual ele é riquíssimo em benignidade e misericórdia, e nos concede dia após dia viver segundo os atos de justiça, juntamente com a fé, do qual, através da graça, somos salvos, somos vencedores em Cristo Jesus, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, que está para condenado em juízo, do qual utilizamos do poder e autoridade que ele nos concede para pisar em serpentes e escorpiões, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, cingindo os lombos e a cintura com a verdade, cingindo com a couraça da justiça, utilizando o escudo da fé, do qual nós apagamos todos os dados inflamáveis do maligno, o capacete da salvação, calçando as sandálias na preparação do Evangelho, do qual somos ministros de uma nova aliança, resistindo ao maligno, né, e sujeitando a Deus e a Cristo, suportando o dia mau, e depois de haveres feito tudo, continuares firmes, fugis de toda vanglória, do qual o servo inútil que larga a mão do arado não herdará o reino dos céus, mas fazendo em oculto, não para serem vistos por homens, mas do qual o Pai que está no alto tudo contempla e nos galardoa segundo as boas obras, assim como galardoa aqueles que seguem segundo as más obras, porque dele não se permite zombar, tudo aquilo que plantares certamente colherás. Depois de haveres feito tudo, considerai um servo inútil, fazendo assim fugir de toda vanglória. Efésios, do capítulo 2, fala da salvação que é pela graça, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para que as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Tudo é pelo operar do Espírito Santo, né, para que ninguém se glorie em vossas obras. Porque aquele que tiver que se gloriar, antes glorie em vossas fraquezas, porque quando estamos fracos, aí é que somos fortes. Aquele que julga que é forte, cuide para que não caia. Muitas são as ciladas nocivas, segundo este mundo, do ladrão que veio para roubar, matar e destruir, que fica ao derredor procurando a quem possa o tragar. E quando nós estamos segundo a vigilância, que é a verdade, porque ninguém anda na verdade se não for pelo seu espírito, porque está escrito, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Somente andando em espírito, fugindo de toda concupiscência dos olhos e da carne,
é que se anda na luz, do qual é a sabedoria, para que prolongue os dias, para que tudo vá bem e longo nessa terra, e rumo à salvação, da qual é pela graça que sois salvos. Pela graça, através da fé em Cristo, no autor e consumador da nossa fé, sois cumpridores, como sempre nos ensina, tudo que foi dito na lei de Moisés, tudo que foi dito pelos pequenos e grandes profetas, tudo que foi dito nas lamentações e nos salmos, tudo dito a respeito de Cristo. E ele foi cumpridor, ele é o Senhor do sábado, o qual cumpriu por trabalhar ao sábado, por ser acusado de blasfêmia, por quando eles levantavam pedras, e ele dizia: por quais destas obras que vos tenho feito, vós quereis me lapidar, da qual, como através das obras que ele fez, se não ele tivesse vindo, segundo a imagem de Deus, qual ele veio também à semelhança do homem e cumpriu as obras, porque a fé não veio para anular a lei, mas veio como cumpridora. Ele disse: se eu não tivesse vindo, não teria ninguém como culpado, mas como eu vim, agora cabe a cada um também cumprir assim como ele cumpriu. E ele nos ensina: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, assim como aquele que perseverar segundo ele é vencedor em Cristo. Vence o mundo, vence o tentador, do qual a verdade não permite com que a mentira esteja em nós. Perseveramos segundo a verdade, perseveramos usando o escudo da fé, do qual nós apagamos todos os dados inflamáveis do maligno, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque. Porque muitos são os que a Bíblia diz: deixa os seus mortos enterrar os seus mortos, porque estão como mortos por não alcançar a redenção e a salvação. Tendo olhos não veem, tendo boca não falam, tendo ouvidos não ouvem, porque aquele que segue segundo a carne não se compreende aquilo que é espiritual, e se não segue segundo o Espírito, e segue segundo o pai da mentira, que é assassino desde o princípio. Nós seguimos aquele que está fundamentado desde a origem, aonde através dele tudo se formou, desde o princípio, né? No princípio a terra era sem forma e vazia, o Espírito pairava sobre as águas, né? E havia trevas na face do abismo, e ele disse: haja luz, e houve separação de luz e trevas, do qual, através da mesma água, houve uma porção de terra seca, né? E através desta terra seca, ele deu ordenança para que tudo se formasse, trabalhou há cerca de 6 dias, né? E Deus viu que tudo era bom. Ele ia fazendo, ia provando, né? Assim como numa porção de terra seca ele fez um homem, soprou em suas narinas o pneuma, o fôlego de vida, do qual o homem que veio do pó voltará, e está ele ordenado viver uma só vez. Após isso, a sua alma fica aguardando o tribunal de Cristo, a saber, a segunda morte, aonde alguns não hão de vencê-la, né, e serão sepultados. Ali haverá choro e ranger de dentes. Já aqueles que vencerem a segunda morte ressuscitarão para a honra, a glória e a imortalidade. Ali haverá justiça, ali haverá equidade, ali haverá paz, ali não haverá mais choro, ele enxugará toda lágrima. Ali não haverá mais morte nem dor, ali haverá somente paz, ali haverá os pastos verdejantes, águas tranquilas, do qual
Ele é o nosso pastor e ali não haverá impuros, aonde a Bíblia diz que muitos chegarão diante dele, nus diante dele, e ele dirá onde estão as suas vestes nupciais, né? Porque as vestes daqueles que perseveram santificando e purificando pelo meio da água, pelo lavar da palavra, são aqueles que vestem o linho fino, o linho da justiça. E quando chegarem aqueles que não perseveraram na justiça e naufragaram na fé, estarão nus e não terão resposta diante dele. Assim como ele diz no ministério da iniquidade, que acumula iniquidade sobre iniquidade os obreiros da lei, que se não alcança a fé, ou aqueles que um dia alcançaram a fé e retrocederam, porque o véu são-lhe colocado e não há compreensão, não há revelação. E acumulam iniquidade sobre iniquidade, a própria ignomínia, da qual Deus permite com que tudo quanto é impureza se acumule no seu interior, que creiam em suas próprias mentiras, para que recebam o galardão segundo as suas próprias impiedades, da qual plantaram e que colham, tanto nesta vida como na vida vindoura, da qual não alcançarão, a vida vindoura, alcançarão a condenação para a sua alma. Grande é a queda e a ruína, porque rejeitaram aquele que os podia os salvar. Aqueles que um dia o conheceram, receberam pela fé o Espírito, mas estão naufragados. Assim lembrai-vos de Saul, que foi-lhe retirado o Espírito Santo, e lhe concedeu um espírito da parte de Deus a atormentá-lo. Porque Deus é o Pai dos Espíritos. Ele diz: eu formo a luz, eu formo as trevas, eu formo o ferramenteiro, faço absolutamente tudo, eu faço adoecer, faço curar. Ele é aquele que, segundo o tempo que lhe é determinado, o tempo a ele pertence, tudo ele procede, ninguém há de saber do futuro. Há um tempo apropriado para todo propósito debaixo do céu, tempo de arrancar, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de morrer, como tem o tempo de nascer. Tudo está sobre o seu controle, nada passa desapercebido de seus olhos, tudo ele opera no meio de nós. E há mais esperança para aqueles que perseveram segundo cumpridores dos seus mandamentos, segundo a sua lei, segundo aquilo que ele mesmo disse quando ainda não havia os mandamentos: domine o homem sobre todas as plantas e os animais. E muitos são grande a queda e a ruína, porque acabam sendo dominados pelas plantas, pelos remédios, pelas dependências, para dos quais os remédios que ficam dependentes são extraídos das plantas. Muitos são os que são dominados pelos vícios, as cana-de-açúcar, que faz as bebidas destiladas, a cachaça, o fumo, as dependências pelos cigarros, que causam os câncer na carne. Tudo que se planta para corrupção semeia para a corrupção da carne, sem as drogas, as maconhas, tudo. O homem é dominado pelas plantas ao invés de dominar as plantas. Muitas são os caminhos que levam à perdição, a porta larga e espaçosa, as prostituições, os adultérios, os homicídios, as prostituição de coração, aqueles que adoram outros deuses, adoram a prostituta ao invés de adorar o marido espiritual, o qual é o Deus Altíssimo, que nos envia o Espírito de Cristo, do qual conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitos são as ciladas inevitáveis, aonde muitos estão indo rumo à destruição, à condenação. Seus dias são abreviados, enquanto se podia viver de forma sábia,
porque não alcançam o entendimento do alto e que é possível desviar do mal. Estão com o entendimento de próprios olhos, do qual não se desvia do mal, e grande é a queda e a ruína. Mas aqueles que atentam para a luz, aqueles que querem sair da treva, da ignorância, que ouvem esta palavra e que busca a sabedoria, ele nos concede deliberadamente, para que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim, todo aquele que alcançar esta sabedoria e perseverar com o entendimento, que é desviar do mal, o princípio desta sabedoria para alcançá-la é temer a Deus e a Cristo. Mas muitos são os que não temem e por isso não alcançam essa sabedoria. Não é possível alcançar esta sabedoria se não chegar até eles crendo, até a Deus, o Pai, que nos atrai ao Filho através do Espírito de Cristo e nos concede o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só. Quando nós estamos em espírito, que é a verdade, nós estamos em unidade com o Pai e o Filho. Não há divergência. Como mente de Cristo, o corpo e a alma incorruptível, do qual o adversário não nos toca. Quando andamos na verdade, não há mentira em nós. Quando nós estamos nele e ele em nós, como ele nos diz, sede santos e justos, demonstrai pelo vosso bom proceder, porque pelos frutos os conhecereis. Assim, nós perseveramos em mais um dia, na vigilância, na oração, na benevolência, não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem, porque grande é o galardão daqueles que perseveram segundo a sua justiça. Um dia com graça, com sabedoria, perseverante, buscando do alto. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.